Nós estamos desenvolvendo nosso mandato, o projeto 1822, que é um curso rápido de 6 semanas com especialistas do Brasil todo sobre os problemas que o país enfrenta e como é possível superá-los. E ontem nós tivemos a honra de receber nesse curso, que é feito de forma online e é transmitido para todo o estado do Paraná, e teve mais de 150 inscritos de 15 cidades diferentes do estado, muitos deles com envolvimento direto na política, o promotor gaúcho Diego Pesce. O Diego Pesce, em 2017, ele revolucionou o estudo da criminologia no país, quando escreveu, com também promotor do Rio Grande do Sul, Leonardo Jardim de Souza, o livro Bandidolatria e Democídio, ensaios sobre garantismo penal e a criminalidade no Brasil. Aliás, quando eu era vereador em Maringá, eu também tive a honra de levar o Leonardo, o coautor, para palestrar na cidade em 2018. Essa obra ela chacoalhou a criminologia no país, pois embora muitas pessoas, especialistas ou não, atuando na área do direito ou não, concordassem com o Diego e com o Leonardo, poucas haviam tido a capacidade de transformar sentimentos em palavras e a coragem de romper a espiral do silêncio da esquerda no Brasil. Bandidolatria é uma mentalidade resultante da ideologia de uma oligarquia esquerdista brasileira, acadêmica, política, burocrática e jurídica, que na contramão dos anseios da população nacional promove uma espécie de culto ao mal no país, a partir de uma certa glorificação dos bandidos. Basicamente é aquela visão que vê no bandido uma vítima da sociedade, não alguém que é responsável pelos seus atos. É o bonde do Foucault, para se valer de uma passagem famosa do filme Tropa de Elite. Há quem glamorize, por exemplo, ver bandido desfilando em locais livremente com fuzis, enquanto prega o desarmamento da população, enquanto prega a proibição das pessoas defender aquilo que é mais importante para elas, ou seja, a sua vida e a vida de seus familiares. Há quem festeja decisões judiciais absurdas que proíbem a polícia de frequentar determinados locais, como se os policiais não fossem de fato os libertadores e os bandidos não fossem de fato aquilo que são os opressores. Há quem até critique iniciativas como escolas cívico-militares que trazem segurança e disciplina para os professores poderem trabalhar. Policial, gente, em regra, é decente, é honesto, é herói. É uma pessoa que corre risco todo dia para proteger a população. O problema não são os policiais, o problema são os bandidos. É claro que policial desonesto é pior do que bandido, né? Porque trai a confiança da população. Aí esse estado de coisa leva à banalização do mal no país e a aceitação dos índices de violência que nós temos como se fosse algo normal. E no Brasil, desde 2007 até o ano passado, nós tivemos todos os anos, sem exceção, mais de 40 mil homicídios por ano no Brasil. Fora os furtos, roubos, estupros, mais de 40 mil homicídios por ano, chegando a um ápice em 2017 de quase 60 mil. Aliás, de 2012 a 2018, foram mais de 50 mil homicídios por ano no Brasil. Para vocês terem uma ideia, de 2001 a 2021, em 20 anos de guerra no Afeganistão, morreram 176 mil pessoas. Isso equivale a menos de 4 anos de homicídios no Brasil. No Iraque, na guerra do Iraque, entre 2003 a 2009, 6 anos, 110 mil mortos. Isso equivale a 3 anos de homicídios no Brasil. O crime não deve ser festejado. O crime é uma ponderação racional entre risco e benefício, como diz outro especialista sobre o assunto, que é o Perichiquida, que nós trouxemos aqui para fazer uma audiência pública na Assembleia do Paraná. Quando 26 homens armados de fuzil explosivo vão tentar fazer um assalto a banco no Novo Cangaço, em Virgínia, e acabam morrendo por conta disso, foi uma ponderação de risco e benefício que eles tiveram e acabaram perdendo. Quando 6 bandidos fortemente armados de fuzil vão tentar aterrorizar uma cidade para enriquecer rapidamente, também faziam uma ponderação de risco-benefício, mas a Polícia Militar do Paraná, felizmente, frustrou essa equação.
O que é democídio? Nós já falamos o que é bandidolatria. Democídio é um assassinato da população pelo seu próprio governo, a partir da negligência e da omissão. E nós temos isso aqui no Brasil, com desencarceramento, com progressão de pena, com liberdade condicional, como se o problema no Brasil fosse punir de mais e não punir de menos. Ora, se o problema é a superlotação das nossas penitenciárias, e mesmo assim apenas uma fração dos crimes é sequer investigado no Brasil, é evidente que a solução é construir mais vaga de penitenciária e não liberar as pessoas que foram culpadas pelo que cometeram. O Brasil tem que deixar de ser o paraíso da impunidade. Tivemos recentemente uma operação que honrou a população brasileira, furando o sistema oligárquico e mandando para a cadeia um monte de gente. O que fez o sistema? Os oligarcas do mercado, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público se reuniram e se vingaram contra o sistema. E fizeram os mocinhos virarem os bandidos. Porque na cabeça dessas pessoas sempre foi assim no Brasil e é assim que tem que ser. Eu queria terminar com uma citação de um artigo do Diego Pesce. Diz o Pesce: há muito no Brasil deixamos de nos importar com a criminalidade violenta. Abrimos mão de frequentar espaços públicos, obsequiando aos delinquentes o domínio de nossas ruas, praças e parques. Consentimos em viver confinados em casas e apartamentos, com sistemas de segurança cada vez mais restritivos, e dali saímos, confinados em nossos veículos, alguns blindados, para o confinamento de nossos locais de trabalho, permitindo-nos, eventualmente, a título de lazer, o confinamento no espaço asséptico de algum shopping center. Isso é claro para os mais afortunados. O trabalhador que não dispõe de condições financeiras para transformar sua casa numa espécie de maquete de penitenciária, com cerca elétrica, arame farpado, alarme, câmeras e monitoramento, está condenado a viver em permanente sobressalto. Quando o seu lar é furtado, não entende como a subtração de um botijão de gás, cujo valor equivale a 10% de sua renda mensal, possa ser considerada insignificante pela justiça, mas sente-se grato pelo fato de não haver sofrido violência. Para ele, todo dia de pagamento é sinônimo de aventura, ante a probabilidade nada desprezível de ser vítima de um roubo à mão armada no caminho para casa, esteja a pé ou de ônibus. Após perder numa fração de segundo o fruto do trabalho de um mês inteiro, possivelmente ouvirá alguma sumidade sustentar a tese de que há uma lógica no assalto, de que aquela expropriação representa a luta dos excluídos contra a desigualdade social. Mais uma vez, embora não compreenda a preconceituosa associação entre pobreza e criminalidade, a exemplo do pai e do avô, tudo que faz na vida é trabalhar, ele se mostrará grato pela dádiva de haver sido apenas assaltado e não espancado ou morto, pois, como eu ia dizendo, o fato é que capitulamos incondicionalmente diante do crime e tudo cedemos em troca da promessa de que, ao menos, nossa vida será preservada. Até o dia em que, insensível à nossa submissão, a violência associal nos atropela. Implacável, inclemente e aterradora, desmantela a ilusão de segurança como o impacto de uma onda destroça um castelo de areia. Só então percebemos a inutilidade de nossas renúncias. Constatamos que a ingenuidade pueril do incauto, que em nome da paz entregou ao Estado as armas, que legalmente deram efetiva segurança à sua família por gerações a fio, é a irmã gêmea do delírio ativista que prega a legalização das drogas como meio de reduzir a violência. Ou ainda, que a parvoíce da autoridade que defende o desencarceramento de sociopatas, na crença de que a impunidade aplacará seu ímpeto sanguinário, é em tudo idêntica à estupidez presunçosa do especialista que sugere o desarmamento dos policiais fora do horário de expediente. Não obstante, os estudos da Comissão de Análise da Vitimização Policial da Polícia Militar do Rio de Janeiro indiquem que entre janeiro de 2016 e fevereiro de 2017, 33% das mortes de policiais militares de folga decorreram de execuções. Se vis pacem para bellum, em discurso memorável proferido na Câmara dos Comuns num longínquo ano de 1938, Winston Churchill reverberava o provérbio latino ao alertar para o fato de... Deputado Homero, por favor, para concluir.
ao alertar para o fato de que a manutenção da paz depende da acumulação de instrumentos de dissuasão contra o agressor. Optamos, infelizmente, por seguir o caminho contrário no combate ao crime. Abusando do direito de sermos pusilânimes, estimulamos a agressividade dos delinquentes. Agimos como o sujeito que alimenta um crocodilo na esperança de não ser por ele devorado. Os resultados dessa escolha falam por si. Se você ainda duvida, dê uma boa olhada em qualquer ranking de violência. Muito obrigado, senhor presidente.